Bom dia, pessoal! Bom, na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos falar sobre gráficos. Então, pega comigo o seu módulo 3 e abra na página 132. Nós vamos realizar essas atividades juntos, ok? Então, me acompanha aqui, ó. Gráficos. O cinema foi criado em 1895 na França, pelos irmãos Lumière. Desde então, foram produzidos muitos filmes no Brasil e no mundo. O gráfico de barras a seguir apresenta a quantidade de filmes nacionais lançados de 2011 até 2016. Então, nós temos aqui, ó, o título do gráfico, quantidade de filmes nacionais lançados de 2011 a 2016. E aqui embaixo nós temos a fonte do gráfico, né? De onde esse gráfico foi tirado? Do Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual. Ok? Bom, 2011, 100 filmes. 2012, 83. 2013, 129. 2014, 114. 2015, 132, 2016, 142 filmes. Número 1. No período apresentado, em que ano ocorreu, a maior quantidade de lançamentos de filmes? A maior quantidade, foi no ano de 2016. Ok? Número 2. Quantos filmes foram lançados em 2013? Só você olhar aqui, 2013. Quantos filmes foram lançados? 3. Em quais anos ocorreram mais de 130 lançamentos? Mais de 130. Nós temos o ano de 2015. Foi mais de 130, e o ano de 2016 também foi mais de 130. Então, nesses 2 anos aqui, 2015 e 2016. Por meio dos gráficos, as informações são apresentadas de maneira mais objetiva e de fácil visualização. Da mesma forma que a gente aprendeu com as tabelas na aula passada, os gráficos, eles também facilitam a compreensão, a visualização das informações, ok? Página 133. Assim como as tabelas, os gráficos também devem ter, título e fonte das informações apresentadas. Número 4. Qual é o título do gráfico apresentado? É só você vir aqui, e copiar o título do gráfico. E número 5. Qual é a fonte das informações? É só você voltar lá e copiar a fonte das informações. Aqui nós temos, um texto que fala sobre as maiores bilheterias nacionais. Eu vou deixar esse texto aí para que você esteja lendo depois. É um texto que vai trazer conhecimento para você. É um texto informativo, ok? Não é sobre o conteúdo, mas é um texto que vai te trazer uma informação sobre as maiores bilheterias nacionais. Então, depois esteja lendo aí para que você esteja, aumentando o seu conhecimento. Bom, agora nós vamos para a página 134. Observe no gráfico a quantidade de pratos vendidos em uma semana no restaurante de Alberto. Então, nós temos, mais um gráfico, o título do gráfico, a fonte do gráfico. E aí, a quantidade vendida de macarrão, lasanha, nhoque, panqueca e escondidinho. Cada prato aí, quantidade vendida. Letra A. Qual é o título do gráfico e qual é a fonte do gráfico? Basta copiar daqui, Título e fonte. B.
Qual foi o prato menos vendido nessa semana? Ó, o menos vendido. Qual foi o prato menos vendido? Escondidinho. C. Qual foi o prato que vendeu exatamente 128 unidades? Vamos ver. 128 unidades, qual foi o prato? Lasanha. Qual que vendeu 145 unidades exatamente? Vamos ver, ó. 145 unidades, macarrão. E qual deles vendeu exatamente 120 unidades? Ó, 120 unidades, nhoque. Certo? Moleza, né? Letra D. Quantos pratos de panqueca foram vendidos a menos do que os pratos de nhoque? O probleminha já está te dizendo que operação você vai fazer. Você vai fazer uma continha de menos para descobrir quantos pratos de panqueca foram vendidos a menos do que os pratos de nhoque. Ó, então vamos ver. Panqueca, 113 pratos, nhoque, 120 pratos. Então, nós vamos ter que fazer 120 menos 113, ok? Pode fazer aqui, ó, no cantinho, ó, 120 menos 113. Arma aí a sua conta, resolva e coloque a resposta. Quantos pratos de panqueca foram vendidos a menos do que pratos de nhoque? Letra E. Qual dos pratos apresentados no gráfico é o seu preferido? Responda aí para mim, ó. Desses pratos aqui, qual é o seu preferido? Página 135. A família de Guilherme sempre gostou de enviar e receber cartas de parentes distantes e de amigos, principalmente em datas comemorativas como Natal e aniversário. Observe no gráfico a quantidade de cartas enviadas anualmente por essa família. Então, mais um gráfico com título, com fonte e com as informações. Aqui estão os anos e aqui a quantidade de cartas enviadas em cada ano. Letra A. Quantas cartas foram enviadas em 2015? Ó, em 2015 foram enviadas 10 cartas. Letra B. Em quais anos essa família enviou a mesma quantidade de cartas? Ó, a mesma quantidade. Aqui eles enviaram 14 e aqui também 14 cartas. A mesma quantidade. Em quais anos isso aconteceu? 2013 e 2014. Letra C. A quantidade de cartas enviadas em 2015, 2016 e 2017 juntas. Ó, atenção. A quantidade de cartas enviadas nesses 3 anos juntas é igual, maior ou menor do que a quantidade de cartas enviada em 2012. Então, você vai precisar, ó, se são juntas, você vai juntar uma continha de mais. Você vai juntar as cartas de 2015, 2016 e 2017. Então, ó, de 2015, 10... 2016, 8, 2017, 5. Nós vamos somar 10 mais 8 mais 5. E aí você vai descobrir se essa soma é maior, menor ou igual do que a quantidade de cartas que foram enviadas em 2012. Se eu somar esses 3 aqui, esse resultado é maior que 23, é igual a 23 ou menor que 23. Ok? D. Com o passar dos anos, a família de Guilherme aumentou ou diminuiu a quantidade de cartas enviadas? Vamos dar uma olhadinha, olha. Olha quantas eles começaram enviando, 23. Vamos ver se esse número aumentou ou diminuiu, ó. De 23 foi caindo para 14, diminuindo para 10, diminuindo para 8, até chegar em 5. Então, ó, muito simples de ver
que eles foram diminuindo a quantidade. Então aqui, ó, a família de Guilherme aumentou ou diminuiu a quantidade? Diminuiu. Em sua opinião, por que isso ocorreu? Nós vamos aqui, ó, descartar, né, o converse com seus colegas. Mas por que você acha que a família de Guilherme foi só diminuindo o envio de cartas? Hoje em dia, por exemplo, as pessoas nem enviam mais cartas, isso é raro, né? Quando tia Verônica era criança, isso era muito comum, a gente se comunicava por cartas, mas hoje praticamente ninguém envia carta. Por que você acha que isso não acontece mais? Por que você acha que as pessoas deixaram de enviar cartas? Vamos pensar um pouquinho na tecnologia, né? Hoje, quando eu quero conversar com alguém que mora muito distante, até mesmo em outro estado, em outra cidade, existem maneiras muito mais rápidas da gente contactar essas pessoas, através do WhatsApp, através de e-mail. Então, a tecnologia foi chegando e substituindo, né, essas formas de comunicação de antigamente. Então essa é uma razão pela qual as cartas não sejam mais enviadas como eram no passado, porque hoje as pessoas se comunicam por meio de tecnologia, por meio, né, da internet, que é muito mais rápida, muito mais veloz, ok? Bom, página agora, nós vamos dar uma puladinha, nós não vamos diretamente para 136. No nosso plano de estudos, diz que depois da 135, nós vamos para 138. Então, vamos dar aqui, ó, uma puladinha em algumas páginas, até chegar na 138. Essa aqui, 138. O gráfico de barras duplas a seguir apresenta a quantidade de meninos e meninas matriculados em turmas do 1º ao 5º ano em 2019, em certa escola. Então, agora nós temos um gráfico de barras duplas, ó, barras duplas. E aqui na legenda nós conseguimos entender, né, que a barra rosa representa as meninas, a azul os meninos. Então, a quantidade de meninas e meninos matriculados do 1º ao 5º ano em 2019. Vamos lá. Letra A. Destaque e complete a tabela da página 17 do material complementar. Você vai lá no final do seu livro, no material complementar, página 17, vai destacar lá a tabela que tem nessa página e vai completar essa tabela com essas informações aqui, ó. Lá na tabela, você vai ver que você vai precisar colocar a quantidade de meninas e a quantidade de meninos matriculados no 1º ano, no 2º ano, no 3º, no 4º e no 5º. Então, tem lugar na tabela que você vai destacar para colocar toda essa quantidade de meninas e de meninos de cada turma dessa escola, ok? Bom, letra B. Quantas meninas foram matriculadas no 2º ano? Vamos ver quantas meninas, ó. 2º ano, 33 meninas. E no 5º ano, ó. 5º ano, 36 meninas. Letra C. Quais turmas dessa escola receberam a mesma quantidade de matrículas de meninos e de meninas? Vamos olhar, ó. A mesma quantidade, ó. Meninas 26, meninos 26. A única turma que apresenta a mesma quantidade de meninas e meninos é o 3º ano. A turma do 3º ano. D. Calcule
quantas matrículas essa escola recebeu para cada ano apresentado no gráfico. O que você vai precisar fazer aqui? Você vai precisar ver em cada turma qual o total de matrículas. Então, no primeiro ano, ó, 25 meninas, 20 meninos. Então, você vai vir aqui, ó, vai colocar, ó, primeiro ano. Lembrando que tiveram que estar escrevendo com o mouse, tá? Por isso que a letra não sai legal. Primeiro ano, vamos ver de novo. 25 meninas mais 20 meninos. 25 mais 20. Faz o cálculo aí e descubra no primeiro ano quantas matrículas. Depois você vai fazer a mesma coisa, segundo ano. Coloca lá o do segundo ano, 33 mais 21. E assim você vai fazendo em todas as turmas para descobrir quantas matrículas a escola recebeu para cada ano apresentado no gráfico, ok? Agora nós vamos sair da 138 e vamos lá para 141. Então vem comigo, vai pulando aí no seu livro também para a página 141. Essa aqui, ó. Eita, pera um pouquinho. Pronto, essa página aqui. A professora fez uma pesquisa para saber a quantidade de irmãos dos alunos do quarto ano. Observe as informações obtidas, ó. Ela na pesquisa descobriu que 3 crianças, ó, lembra que a gente fez essa atividade naquela aula de tabelas? Ó, cada risquinho representa uma unidade. Então, nós temos 1, 2, 3. 3 alunos relataram não ter nenhum irmão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 alunos relataram ter um irmão. 4 alunos relataram ter 2 irmãos. 2 alunos relataram ter 3 irmãos e 1 aluno relatou ter 4 ou mais irmãos. Agora vamos ver o que a gente vai fazer. Escolha uma cor para cada item da legenda e pinte os setores do gráfico de acordo com as informações obtidas pela professora. Então, aqui nós temos o gráfico, ó, o gráfico, e nós temos a legenda. Você vai escolher uma cor para cada quadrinho da legenda. Por exemplo, eu vou começar com o vermelho, tá? Então, eu vou usar o vermelho para nenhum irmão. Então, eu já venho aqui, vou preencher a minha legenda. Nenhum irmão eu vou representar de vermelho. Então, aqui, ó, quantas crianças relataram não ter nenhum irmão? 1, 2, 3. Então, você vai vir aqui no gráfico e vai pintar 3 espaços. 1, 2, 3. De vermelho, porque eu escolhi o vermelho para nenhum irmão. Depois você vai escolher outra cor, ó. Um irmão, vamos ver quantos alunos relataram ter um irmão. Um irmão, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 alunos, então eu vou pintar 6 espaços e eu escolhi o azul para esse agora, ó. Então, 6 alunos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu para entender? Aí você vai escolher uma outra cor para 2 irmãos. E aí você vai verificar aqui. 1, 2, 3, 4. 4 alunos têm 2 irmãos. Então, a cor que você escolher aqui, você vai pintar 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Entendido? Então, termine de preencher o gráfico aí, combinado? Letra A. Qual dos itens da legenda ocupou mais setores do gráfico? Depois que você pintar, você vai descobrir qual deles ocupou mais setores do gráfico. Se foi, ó,
um irmão, 2 irmãos, 3 irmãos, 4 ou mais ou nenhum irmão. Qual desses setores ocupou, né, a maior parte do gráfico? Qual desses itens ocupou mais setores do gráfico? Letra B. Se você fizesse parte dessa pesquisa, sua resposta estaria incluída em qual dos itens? Se fizessem essa pergunta para você, em qual desses itens você estaria enquadrado? Você não tem nenhum irmão, você tem 1, 2, 3, 4 ou mais de 4 irmãos. Responda aqui em qual item você estaria, né, incluído. E aqui a gente termina então a nossa aula de hoje. Faça com bastante atenção e depois você confere a resposta aí no gabarito. Combinado? Um beijo e até a próxima aula, se Deus quiser.